Boa tarde a todos e todas. Esta é a live Papo de Intervalo do Simpro Guarulhos. Hoje nós vamos debater o ensino híbrido e o trabalho docente. É muito importante a participação de toda a nossa categoria, né, de professores e professoras do ensino privado, mas também importante a participação de todos os professores do ensino público, da militância. Então, nos ajudem a divulgar essa live nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Hoje nós contamos aqui com a participação da Andréia, que é professora e presidente do Simpro Guarulhos, o Wagner também, que é assistente social e professor da UNG, e a gente vai trazer esse importante tema. Queria aproveitar, então, já esse momento para convidar o Wagner para que se apresente aí, para que a gente possa começar a nossa conversa. Obrigado aí, Tiago. Cumprimentar a Andréia, companheira do Simpro, todos os colegas e companheiras aí da luta na educação. Meu nome é Wagner Osokawa, sou assistente social. Academicamente, né, sou mestre em serviço social pela PUC de São Paulo e doutor em ciências humanas e sociais pela Universidade Federal do ABC. Em Guarulhos, militei em vários lugares, né, no movimento estudantil, no movimento da infância, defesa de direitos da criança e do adolescente, e atualmente sou professor na Universidade de Guarulhos, né, onde a gente está aí, né, na luta para, enfim, defender uma educação de qualidade, pública, universal, vivendo as contradições da vida, mas aí, de pé. Legal, Wagner. Convidar a André. André, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Wagner, Tiago. Bom, eu vou me apresentar mais uma vez, é uma coisa que já está ficando meio comum aqui nessas transmissões do Simpro. Meu nome é Andréia, eu sou professora de língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, estou presidente do Simpro Guarulhos nesse mandato, e tenho também pesquisado bastante essa questão do trabalho docente, EAD, isso, assim, num viés mais acadêmico, né? Eu acho que hoje, aqui nessa live, a gente consegue juntar a experiência que a gente tem no ambiente sindical, no relato, no convívio com o relato dos professores, a experiência que vai se acumulando ao longo desse período, com um pouco desse repertório que a gente vai também experimentando na academia, né? E para discutir esse problema novo, problema sob o nosso ponto de vista, que é o ensino híbrido, e qual o impacto dessa metodologia para o trabalho docente. Então, é isso, vamos ver como que a gente contribui. Legal, André. E antes da gente começar esse bate-papo aí sobre o ensino híbrido e o trabalho docente, eu acho que é importante a gente reforçar uma notícia que nós trouxemos no dia de ontem, referente a uma conquista do Simpro Guarulhos, junto com a FEPESP, na Justiça, que garante o teletrabalho para os professores no grupo de risco e também para as pessoas que vivem com pessoas no grupo de risco, né? Então, aconteceu uma decisão no Tribunal Regional do Trabalho, que nós já tínhamos uma liminar que garantia o teletrabalho para os professores e professoras no grupo de risco. A decisão de ontem, ela trouxe a novidade de que garante esse afastamento, esse trabalho remoto para os professores que vivem com pessoas no grupo de risco ou professoras grávidas e no período pós-parto. Então, é uma decisão muito importante. Em Guarulhos, não está permitido as aulas presenciais neste mês de outubro, né? Nem para atividades extracurriculares, nem para acolhimento, e nós já temos essa garantia do teletrabalho para professores no grupo de risco e para professores que vivem com pessoas no grupo de risco, o que nós consideramos ser uma conquista muito importante. Lembrando sempre que todos nós estamos em risco, né, porque os protocolos de saúde, eles não garantem a nossa vida e a nossa saúde, mas também precisamos proteger aquelas pessoas que estão num grupo de maior risco, né, é muito importante. André, gostaria de comentar sobre essa decisão da Justiça?
Eu acho que a expectativa que a gente tinha, né, e é uma coisa que a gente tem defendido desde que que eu digo, o Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos, que a gente tem defendido desde que essa conversa a respeito da retomada das aulas presenciais tem virado uma gangorra na vida dos docentes, né? Porque uma hora volta, depois não volta, depois volta, uma ameaça permanente. A gente tem defendido que não há condição efetiva de segurança sanitária para a retomada das aulas presenciais. Em razão disso, desde que as aulas foram suspensas, a gente tentou proteger já o grupo caracterizado, a doença era pouco conhecida, o grupo caracterizado como grupo de risco. E o que nós estamos percebendo é que esse grupo de risco ele não é tão restrito como a gente pensava. Então, ter alcançado essa liminar que protege também as pessoas que moram com outras pessoas com comorbidade, que compartilham espaços com pessoas de risco e ter ampliado o escopo do que seriam as comorbidades, eu acho que é um passo importante. Nós temos exemplos aí de situações que comprovam, lamentavelmente, o que nós estamos dizendo. A retomada das aulas presenciais, mesmo nas escolas, mesmo naquelas escolas que ficam reivindicando, que têm condições, que fizeram investimentos, isso é uma falácia, que a gente precisa reafirmar a todo momento. Fosse verdade, nós não teríamos a professora Luciene morta em Manaus, como aconteceu, notícia que nós lamentamos profundamente, nos solidarizamos com a luta dos professores e professoras de Manaus, e acho que é uma situação que, embora dramática, ela ilustra a advertência e a resistência que professores e professoras estão fazendo em diferentes regiões do país, e nós também em Guarulhos estamos tentando, na medida do impossível, resistir. E estamos fazendo uma campanha que é uma campanha para que não haja nenhum a menos. Nenhum professor, nenhum estudante, nenhuma das pessoas que participam desse grande grupo social que compõe a comunidade escolar, né? Então, só fazer esse comentário adicional, Thiago. Sim. É importante reforçar, o Juan, que é diretor também no Simpro Guarulhos, ele mandou que essa liminar ela vale para os professores e professoras no ensino privado, na base da FEPESP, ou seja, Guarulhos, São Paulo, Campinas. Então, foi uma importante conquista aí nesse momento. E para a gente poder já entrar nesse nosso papo de intervalo, Wagner, a partir das discussões que tivemos nas assembleias da UNG, né, a gente percebeu a necessidade urgente de debater o ensino híbrido, né, porque é uma pauta que já vem acompanhando o ensino superior principalmente, mas que com a pandemia agora ela se espalhou para toda a educação, né? O Conselho Nacional de Educação autorizou o ensino à distância pelo ano de 2021, né? Uma decisão preocupante. Aí, Wagner, eu queria, você vai trazer para a gente aí o que é esse ensino híbrido, né? No que ele tem um discurso falso de que busca atrelar tecnologia com a educação, mas aparentemente ele representa uma precarização do trabalho, do ensino. Então, Wagner, eu passo a palavra aí para você trazer para a gente aí as questões do ensino híbrido. Obrigado aí, Thiago. Bom, para ser sincero, em primeiro lugar, não sou especialista no debate de ensino híbrido, mas como nós já estamos sofrendo essas chamadas alterações no processo de trabalho docente, a gente acaba, curiosamente, né, pesquisando e também verificando o que é passado para nós como ideia, conceito. E a primeira coisa que a gente acaba descobrindo é que o discurso não condiz com aquilo que é implementado, né? Aí falando não só apenas da realidade da Universidade de Guarulhos, mas de diversas instituições no ensino superior e até na educação básica, né? Recentemente, o que a pandemia trouxe? A pandemia abriu oportunidade desse campo, né? Do que defende o ensino híbrido, tá? De poder avançar. O que é interessante de ver, né, na pesquisa que eu fiz,
é que aqueles que defendem conceitualmente o ensino híbrido, necessariamente não dizem que ensino híbrido, por exemplo, tem que estar associado a uma aula remota. Então, aula remota não é ensino híbrido, né? Então, essa é a primeira confusão que se faz, né? Na verdade, o que quer dizer ensino híbrido, né? A gente vê que muitas referências dos modelos de ensino híbrido são influenciados por visões estadunidenses. Essa é a primeira coisa que é importante a gente demarcar, né? E essa influência estadunidense, ela vai, os diversos autores que tratam o tema, eles vão falar o quê? Que com o surgimento das TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, o que acontece? Que o ensino híbrido ele vai ser algo que vem paralelo ao antigo modelo tradicional de ensino, né? Ou seja, o que é o modelo tradicional de ensino? Aluno, professor e sala de aula, que é o que eles usam como argumento, né, do senso comum para criticar. Dizer, não, olha, o antigo modelo tradicional da sala de aula, a gente quer superar com inovações, né? É o discurso da inovação, né? Enfim. E o que é interessante ver é como eles colocam os argumentos, né? Um dos argumentos vai se basear na forma de pensar o aluno. Então, eles dizem que o aluno ele tem que ser protagonista, né? Esse é um discurso que eles fazem. O aluno ele tem que criar um movimento de se interessar pelas diversas áreas da ciência, dos estudos, por iniciativa própria. Eles usam até a palavra que eu acho bem complicada na realidade que nós nos encontramos, né? Que é o aluno tem que ser estimulado ao pensamento crítico. Nossa, a gente acabou de passar por esse debate na discussão da escola sem partido, onde nós, né, entendemos que esse negócio de escola sem partido é um absurdo, né, é uma coisa autoritária e policialesca, né? Agora, por que eu estou comentando isso? Porque tem um setor na educação, e em particular na educação privada, que a partir de 2020, com a pandemia, acabou ganhando projeção para o lobby de defesa do ensino híbrido, né? Recentemente, foi criado no ano de 2020, da onde uma ex-conselheira do Conselho Nacional de Educação faz parte, né, uma Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, ou seja, eles se articularam, né, uma vez que o CNE, como você mesmo colocou, abriu a possibilidade do uso de outros recursos, né, por conta da pandemia, mas o que a gente precisa compreender é o que de fato é ensino híbrido. Primeiro, a palavra, né, palavra híbrida, né, que representa mesclar, que representa essa coisa, né, de fazer tudo misturado, tá? Esse bom, o que eu vou trazer aqui é o discurso, né, conceitual, né? Eles dizem que o híbrido vai ser essa combinação de coisas, né? Tanto é que tem um modelo, né, dois modelos, né? Um modelo que eles chamam de sustentável, né, que é possível implementar em realidades como a nossa no Brasil, onde a educação é muito tradicional, né, o que eles chamam de tradicional da sala de aula, e os modelos que eles chamam de disruptivos, né, que falam que são modelos que vão romper com o que é tradicional e estabelecer um novo modelo de ensino-aprendizagem. Nesses modelos que eles chamam de sustentáveis, né, há 3 formas de interação na relação aluno-professor, né? Um é o que se geralmente fala que é o que é mais comum hoje nessa nova modalidade de ensino híbrido, que é a ideia da sala de aula invertida, né? Todas as palavras são bonitas, viu? Conceitualmente é tudo bonito. Então, a sala de aula invertida, o aluno seria o protagonista, né? Então, o professor, ele se tornaria uma espécie de facilitador, né, da disciplina, e o aluno teria autonomia para poder aí, né, buscar os conhecimentos que ele achasse, né, mais interessante, mais necessário, estimulado. Dentro dos modelos sustentáveis, você ainda tem o laboratório rotativo, né? Então, você teria que ter uma estrutura escolar onde você tivesse diversos espaços aonde o aluno, né, pudesse circular por esses laboratórios para ter, pela sua própria iniciativa, vontade de conhecer, né, dentro da sua grade, né? Eu acho que isso é importante dizer, você tem a grade do curso, né? Então, eles dizem também que essa ideia da grade do curso, ela se torna flexível, né? Porque o aluno é que vai construindo também o seu processo e tal,
né? E a sala o que eles chamam de rotação por estação, que é os professores em salas de aula, né, ou em espaços onde os próprios alunos em grupos vão procurando os professores dentro daquilo que eles discutem. Sim, parece mágico, assim, né? Quando eu li, falei, isso aqui é uma mágica. Antigamente a gente discutia se a escola era construtivista, não sei o que lá, hoje, né? E aí eles falam que os disruptivos, né, já são modelos que eles chamam, por exemplo, modelo à la carte, né? E para quem está acostumado a comer no bandejão, o modelo à la carte, o aluno tem um plano de aula e ele não vai montando tal. Mas isso, se a gente for ver nos filmes estadunidenses, né, imaginando o grau de dependência e colonização nossa, a gente já vê isso, né, os alunos procurando os professores, escolhendo a sua grade. Então, essa é uma primeira coisa que quando a gente vê na teoria, né, do ponto de vista da realidade, não é bem assim, tá? Eles dizem muito, por exemplo, que o aluno ele vai poder utilizar, e onde entra os recursos digitais, né? Eles dizem que os recursos digitais entram no modelo híbrido e casam com o modelo híbrido por conta justamente dessa relação, né? Porque os meios digitais casam com esse novo jovem, né? Com essa nova criança, esse novo jovem que já está, em tese, acostumado, né? Com as ferramentas digitais, celular, rede social, e transferir esse interesse que ele já tem, essa busca que ele já tem dos recursos digitais para o mundo da escola, né? Então, enfim, o discurso é todo estruturadinho nesse sentido, né? Eles vão dizer, por exemplo, que há uma possível, no ensino híbrido, a personalização do aluno, né? Então, o aluno vai definir o modo, o lugar, e o professor, nessa história, né, ele vira um tutor, um facilitador, né, como eles dizem, mediador, até esse termo aparece, né, nos documentos. O que é interessante, observando isso, que quando você coloca uma lupa para ver o que de fato é modelo de ensino híbrido que diz que está implementando os lugares, não é nada disso. O que nós encontramos ainda, né, é a velha forma de fazer as coisas, né, porque também tem uma barreira legal, né, por isso que eu acho que esse lobby do ensino híbrido está tão grande. O interessante é quem faz este lobby, né, então esse lobby tem sido promovido, por exemplo, no Brasil, por instituições que têm ligação com o setor financeiro, né, que é o Fundação Lehman, né, Instituto Itaú, sabe, que tem raízes, eles se apoiam também. O Banco Mundial parece agora que tem no seu site apresentações, né, discutindo a questão do ensino híbrido, enfim. Agora, tem várias contradições e várias pegadinhas que eu queria trazer nesse primeiro momento nosso. Primeiro, quem defende o modelo híbrido defende, inclusive, que o número de alunos, né, concentrados por professor tem que ser menor. Que é possível você flexibilizar os horários, flexibilizar aquela coisa, né, da sala de aula, em fileiras, tal, por algo menor, em pequenos grupos de interesse, só que não é isso que a gente vê na realidade. O que a gente está vendo é concentração em sala de aula, professor dando uma ou duas disciplinas para turmas variadas, né? Essa questão do ensalamento que a André nos colocou é uma realidade que até chegou tarde na Universidade de Guarulhos, mas a gente já vê vários colegas reclamando desse modelo. Os próprios alunos não entendem isso e muitos deles se sentem prejudicados, porque eles são inseridos em disciplinas. Vamos lá, o aluno, né, ele chega agora no primeiro semestre, mas ele é ensalado no segundo, até que a instituição forme um número X que é economicamente, financeiramente melhor para ela, né? Ou seja, o professor e o aluno não tem nada de híbrido, não tem nada de interativo, não tem nada de participativo, né? Então, para o aluno, já não é dado a ele o direito de dizer, olha, você quer começar um primeiro semestre a partir das disciplinas que compõem o seu primeiro semestre, ou você quer ser ensalado numa turma veterana? Não é isso que acontece. E além da superlotação agora, porque também o uso das tecnologias tem sido utilizadas para, professores que tinham turmas de 100 alunos, que já era um absurdo, agora estão dando aula para 200, 300 alunos online, né? É um negócio assim, como é que você constrói um profissional, né, a partir dessa relação?
Uma outra coisa que é bem mentirosinha, né, no discurso, é a relação com o professor, né, aonde eles falam assim, não, o professor, ele vai, com o tempo, se adaptar, praticamente, como a gente vê, como é colocado, o professor, inclusive, perde a sua identidade, né, porque essa é uma questão que a gente precisa discutir também dos modelos, né, quem são os protagonistas que vão discutir? Porque ele perde a sua identidade, ele vira um tutor, ele vira um facilitador, ele vira um mediador, mas aí a legislação brasileira e as regras da divisão internacional, a divisão social e técnica do trabalho no capitalismo, são as mesmas. Ah, então eu não preciso mais te pagar como professor, como tutor não tem regulamentação, facilitador eu nem sei como paga, então, opa, vamos lhe pagar naquilo que a lei me permite e como eu acho que deve, né? Vamos imaginar, se fazer um paralelo, quando a gente falava lá atrás, né, das profissões ligadas à logística, né? Quem trabalhava no setor de logística, você tinha uma séria carreira, tal. O Uber veio e resolveu isso de vez. Entregador, né? Todo mundo pode ser entregador, sem regulamentação, a tecnologia está aí para facilitar essa relação, essa interação, né, do consumidor com para onde ele quer comprar e o entregador no meio que se vire, né? Então, essa é a realidade que nós estamos vivenciando. Uma outra coisa que é interessante, acho que 3 pontos que eu gostaria de colocar para encerrar minha participação nesse primeiro momento. Primeiro, discutir modelo híbrido, como eu apresentei aqui, né, numa realidade brasileira, como a que nós temos, aonde, primeiro, não é só o fato do não acesso aos recursos digitais, que já é brutal, né? Você tem uma pane aí, né, de acesso à internet, você tem diversas vezes não tem essa qualidade, mas você também não tem acesso aos bens culturais. Você dizer que o aluno ele se torna autônomo em poder buscar. Gente, nós estamos num país onde o único setor que fechou foi a livraria. Nós estamos num país onde a maioria das escolas públicas ainda não tem biblioteca estruturada. Nós estamos num país onde a leitura não é valorizada, né? Então, dizer que o aluno vai por si só tomar a sua iniciativa, gente, isso é uma contramão da realidade. A segunda coisa que eu acho complicado é a forma como o setor privado se movimenta para defender esse modelo. Como essa influência vem muito dos Estados Unidos, né, é importante dizer como as coisas são, né? O ensino privado estadunidense, né, é um dos que tem feito lobby na Organização Mundial do Comércio para pressionar os países a mudar a sua legislação local, né? Brasil, onde a educação é direito, a proposta dos Estados Unidos para todos os países membros é mudar a palavra de direito para serviço. Isso não é qualquer mudança de palavra, né? Você tira a palavra direito da Constituição e coloca que educação é serviço, você abre a porta do inferno, né? E aí deixa de ser direito mesmo, quem puder pagar, paga, e para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, fica um modelinho, com todo o respeito, modelinho Senai, que nós sabemos como é que ele nasceu no início do desenvolvimento capitalista, né, na década de 30, tá? Ou seja, aos filhos dos trabalhadores, como nos Estados Unidos, está reservado o quê? Uma escola pública, sucateada, né, sem apoio nenhum do Estado, onde as famílias têm que se virar, e esse modelo tão bonito que é defendido pelos Estados Unidos só é implementado no setor privado, né? Ah, mas no público também tem. Tem dentro das desigualdades econômicas, sociais e políticas que eu também apresentei no Brasil, sabe? Você não tem acesso a bens culturais, sabe? Não dá de baixo. Muitos de nós fizemos nossas faculdades na cozinha de casa, né? Na família, lá, esperando todo mundo ir dormir para depois poder... Então, o mundo é diferente, né? E, lógico, um último ponto que eu acho que é mais interessante neste debate, né? Nós já vivemos isso na década de 90 na educação, né? O modelo de reforma, Fernando Henrique e Paulo Renato, Fernando Henrique, Paulo Renato e Covas Rosenbauer, eu me lembro muito bem, militava no movimento estudantil. Reforma da educação, a LDB que eles traíram, né? Vamos lembrar que em 96, a LDB que estava sendo votada era aquela que a sociedade civil tinha discutido
e venho lá, com todo respeito também ao Darcy Ribeiro, mas como senador se prestou esse papel, foi lá, retirou a LDB, foi discutida pela sociedade civil, e botou no lugar um modelo que foi escrito no Banco Mundial, e que o Paulo Renato botou no Congresso, o Congresso aprovou, tá? E aí a palavra reforma sempre é utilizada até hoje, né? Reforma administrativa. A palavra reforma, eu acho que queria ressaltar isso para quem está assistindo a live, a palavra reforma não quer dizer que é coisa boa. A gente não pode dizer que a palavra reforma sempre está associada a coisa boa, porque o que veio da reforma da educação, né, da década de 90, não foi um novo aluno, foi um novo analfabeto. Nós temos hoje analfabetos funcionais, tá? Então é bom situar isso. Então o modelo híbrido está sendo defendido dentro de uma proposta que nós, pelo menos no ensino superior privado, estamos só enfrentando o quê? Precarização, desregulamentação dos nossos planos de ensino, né, daquilo que foi construído, né, com relação às nossas referências didáticas, né? Nós estamos vendo um aluno que não tem nada de estímulo, né, o seu protagonismo, de fato, né, vide não só o modelo de ensalamento, mas a forma das provas, que continuam sendo destinadas aos professores, a ideia de que os professores se tornam adestradores, né, para preparar os alunos para a prova do ENAD, porque essa é uma coisa que nós precisamos colocar também, para as provas nacionais, não só no ensino superior, mas no básico também, tá? Então, eu não vejo nada de lindo, romântico, bonito e diferente nesse modelo. Eu só vejo cifras, eu só vejo cada vez que vem dizer, vamos fazer o modelo de sala invertida. Tá, o aluno paga mais para receber menos horas de aula, com o professor lá no meio apenas sendo um tutor, né? Isso a gente tem visto também em algumas instituições que se reivindicam tão modernas, mas as práticas são totalmente bárbaras do ponto de vista nem se preocupar com o aluno e nem se preocupar com o professor, porque no final das contas é disso que nós estamos falando, né? Nenhum desses dois sujeitos tem voz ou vez na hora, né, de que os donos implementam esses modelos, alegando que são híbridos, são diferentes, né? Vide a realidade de várias instituições onde nós estamos vivendo, né? O que a gente tem visto sobre o discurso do ensino híbrido é tirar horas do professor, né, e implementar a terceirização do conteúdo, que eu acho que é bem engraçado isso, né? Tem várias instituições que estão fazendo terceirização de conteúdo, tirando horas do professor e dizendo que isso é ensino híbrido, né? Então, Tiago, esse é o panorama geral, né, daquilo que se diz e daquilo que tem se apresentado hoje no que se chama modelo híbrido, né? E nesse ponto, né, eu insisto, né, justamente os sujeitos são mais importantes, eles é que não decidem nada, nem os estudantes, nem o professor. Verdade, né? Quem acaba decidindo estão sendo os grandes grupos educacionais, né, que estão concentrando a educação nas suas mãos e transformando a educação em ações nas bolsas de valores, né? Wagner, eu estava ouvindo a sua fala aqui, então é isso, né? No discurso é algo que parece ser belo, né? Mas que na prática existe uma perversidade, né? Porque de fato as tecnologias elas já estão presentes na nossa vida e elas não irão sair, né? Seja na educação, seja na nossa vida profissional. Mas essa tecnologia nas mãos do capital, né? Nas mãos das grandes empresas, está se revertendo em precarização e intensificação do trabalho, né? Na sua fala, quando você foi falando nesses termos, autonomia, sala invertida, metodologia ativa, né? Isso soa muito com um processo de reestruturação produtiva. Eu estava pensando aqui na reestruturação produtiva que as fábricas passaram na década de 90, né? Saindo de um modelo fordista para um modelo toyotista, e surgem essas palavras novas, colaborador, células de produção. E eu passando para a Andréia, eu percebo que parece que nós estamos vivendo um processo de reestruturação produtiva, principalmente o ensino superior está muito escancarado há um bom tempo, mas aparentemente com a reforma do ensino médio, a gente viu que foi autorizado 40% do ensino à distância, né? Então isso é preocupante, né? E isso tem causado reflexos na condição de trabalho dos professores, né?
no ensino superior, na educação básica. Então, passando a palavra para a Andréia, vai trazer um pouco dessa questão do trabalho docente dentro dessa situação do ensino híbrido e das novas tecnologias. Aí... Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer é que quando a gente pensou essa live, né, que nesse momento aqui, especificamente, desde que as aulas foram interrompidas e que a gente passou a quarentena e está vivendo esse estado de exceção que é esse período da pandemia, né, com um conjunto o complexo conjunto de problemas que nós estamos enfrentando, a gente situou o ensino híbrido num lugar, assim, muito difícil, porque a alternativa imediata para a interrupção das aulas foi deslocar a escola para a casa do professor e para a casa do estudante. Então, houve... a tecnologia ela foi idealizada como um fator a mais de superação desse momento. Então, no momento em que a gente pensava, vamos fazer uma live sobre ensino híbrido, e aí tudo que a gente ouve falar, né, parece que está todo mundo querendo ensinar a gente a fazer ensino híbrido como se esse fosse a grande novidade do momento, né, alguma coisa que pudesse, de uma forma quase mística, né, ajudar na superação desses problemas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que se a pessoa viu o convite para a nossa live e pensou, bom, vou entrar lá para aprender como que é esse negócio de ensino híbrido, deu errado. E dependendo do momento em que entrou, porque, olha, o Wagner estava falando a respeito dessa coisa de um conjunto de conteúdos à la carte, em seguida ele falou e eu pensando naquele texto Educação Fast Food e tal, ele falando à la carte, eu pensando em educação fast food, e ele falou do aluno ensalado. Falei, pronto, a pessoa acha que entrou na live errada mesmo, né? Nós estamos falando de outra coisa. Mas, no fundo, é isso. Essa lógica que está posta. O Wagner fez a comparação com o bandejão, né? Para contrapor a ideia do à la carte, desse à la carte bacana, do restaurante e tal. Mas essa ideia de que você se serve, né, de que você tem um conjunto de coisas, de conteúdos, de estratégias, de procedimentos à disposição, é uma das estratégias que o pessoal está usando para vender a ideia do ensino híbrido. Bom, dito isso, é preciso considerar tudo que o Wagner falou, que eu acho que é um fundamento para a gente pensar as questões daqui para frente. Eu queria reforçar a ideia de que toda transformação, ela cria um vocabulário consensual, ela tenta criar um vocabulário sedutor, e é nesse campo que está justamente a questão desses termos, né, que o Wagner citou, o Tiago também citou, do disruptivo, do inovador, da tecnologia, da sala de aula invertida, um lugar muito mais dinâmico. E vejam, é importante entender que a construção desse consenso, ela não acontece de forma igual. E aqui eu estou querendo pegar bem o finalzinho da fala do Wagner para a gente dialogar. Porque na mesma medida em que eleva a condição do aluno como protagonista desse processo, reduz a condição do professor. E não reduz apenas no aspecto da linguagem, que vai criando esse consenso, desse vocabulário, reduz porque ele é retirado desse processo. Ele vira uma figura acessória. Isso quer dizer, se para o aluno isso gera autonomia, para o professor representa perda de autonomia. Representa a perda de processo de trabalho. Se para o aluno isso se torna uma tarefa mais dinâmica, para o professor essa tarefa é mais maçante, é mais repetitiva, é menos reflexiva. Então, é preciso que a gente pense que a construção desse consenso parte da articulação desses dois polos, de edificar, não é de hoje, né? A ideia de que o foco na educação deveria estar na aprendizagem é uma ideia profundamente questionável,
porque junto com ela vem todo um processo de desprezo, né, pelo conhecimento acumulado, e é muito interessante como nesse vocabulário que se cria, as coisas elas vão ganhando esse sentido pejorativo, né, de dizer, olha, aquele professor com o livro pesado na mão, com giz e lousa, isso não existe mais, não tem cabimento. Esse professor ou essa professora, eles estão impedidos de lecionar para a chamada geração Y. Como se a gente tivesse autorizado a confundir informação com conhecimento. Como se educação fosse justamente informação. Então, eu acho que primeiro limpando isso, que é uma questão importante para a gente pensar, e estou reafirmando uma coisa que o Wagner já falou, eu acho que é preciso a gente pensar assim, que todas essas alterações, elas partem de uma tentativa de legitimar, sem reflexão, alguns problemas sobre os quais nós não debatemos. Por exemplo, esta forma introduzida na vida das pessoas por força da pandemia, ela é uma novidade? Não, ela não é uma novidade. Muitas escolas e muitas instituições de ensino superior, sobretudo as privadas, já estavam fazendo uso disso. O problema é que não basta ter o uso, eles querem um processo de legitimação que amplie e torne isso uma verdade que depois possa gerar, por exemplo, um conjunto de regras jurídicas para legitimar os seus interesses. Nas relações de trabalho, na legislação educacional. Então, esse problema é grandão. Do ponto de vista, propriamente, do impacto que tem a construção da ideia do ensino híbrido como uma saída para os problemas que nós estamos enfrentando para o trabalho docente é imensa. A primeira questão que eu acho importante acentuar é que no ensino superior essa experiência está colocada para a gente. Nós estamos vivendo isso, nós não estamos projetando. É diferente da educação básica. Na educação básica, nós estamos projetando com uma experiência concreta que é o ensino superior. Se não vejamos, que novidade há no ensino híbrido no ensino superior privado? Nenhuma. Em 2017, o decreto 9057, que é uma suposta nova regulamentação do EAD, liberou a criação de polos independente da sede. E em 2019, uma portaria do governo nefasto Jair Bolsonaro alterou de 20% para 40% o percentual de atividades online nos cursos de ensino presencial. Isso é o quê? Se no ensino presencial nós já temos 40% de autorização de online, como é que isso está se dando efetivamente? Está se dando com redução de jornada de professores, que do ponto de vista dos empresários, sobretudo desses empresários das instituições mais mercantis, significa enxugamento da folha de pagamento. Eu tinha aula na faculdade 5 dias por semana, das 7 da noite, das 19 às 23. Agora eu tenho aula 3 dias por semana, menos 2, portanto. Eu tenho aula 3 dias por semana e muitas das instituições não passam de 10h30, que é para economizar o adicional noturno. Além disso, não basta a redução evidente colocada na possibilidade de tornar 40% do curso EAD, tem a redução oriunda do ensalamento. Veja, eles reduziram 40% dos seus custos operacionais e ensalam as turmas. E o ensalamento é importante para o pessoal que está acompanhando a gente entender o seguinte: o ensalamento não é uma coisa homogênea.
ele vai se aprofundando. Quando a gente pensa que entendeu o que era o ensalamento, que então pegou a turma A com a turma B e juntou, não é. No ano seguinte, eles pegaram a turma A, a turma B e a turma que estava ingressando e colocou tudo na mesma sala. Agora eles estão pegando a turma que está ingressando, a turma A, B, a C e a do outro município. Então, o modo como vai acontecendo o ensalamento, ele não tem limite. Não é que tudo bem, eles vão ensalar e quando chegar no número X de alunos, enfim, o professor tem 80 alunos numa sala, chega. Não interessa se são 3 turmas. Só que isso também não é só o aparente, não é só a gente reconhecer, ver lá que tem a lista de alunos de uma turma, de outra turma, de outra turma, inclusive de turma de outro campus. Tem também o fato de que professores estão reproduzindo as suas aulas naquele mesmo momento. O professor está dando aula para 2 turmas imensas, 2 ou mais, turmas imensas, que já foram ensaladas e é uma espécie de uma sobreposição do ensalamento. Então, isso evidentemente vai reduzindo a jornada do professor. Não tem mistério compreender que o uso das tecnologias pelos setores educacionais mercantis, pelos interesses comerciais, ainda que eles não sejam esse mercantil grandão, da qual a Cogna, a Ser, a Estácio são expoentes. Mas também nas instituições menores, com o objetivo de otimizar os seus recursos, essa aplicação da tecnologia, ela redunda em demissão de professor. Porque primeiro eu reduzo. Vejam, o problema não é assim, eu reduzo a jornada e barateio a demissão. Aí, quando eu barateio a demissão, eu já posso demitir esse professor. A perspectiva da adoção de recursos tecnológicos na educação, ela acaba quase sempre resvalando na dispensa de professores. Com isso, eu queria dizer para vocês que esta história de que há um processo em que o professor deixa de ser central na educação não se restringe ao fato de que o professor deveria ser o veículo, né, a condução desse processo pedagógico na educação básica, de construção de conhecimento, de formação no ensino superior, também na educação básica, mas ele passa por um apagamento concreto. Pode demitir. De tal modo que nós estamos diante de uma situação agora cujo potencial nós conhecemos. Eu não estou querendo com isso dizer que no ensino, na educação básica, esse processo será igual. Não será igual, porque o currículo do ensino superior, para ajustar essas modificações, ele já foi flexibilizado. O currículo da educação básica está começando a ser. A reforma do ensino médio é um exemplo disso, que você mencionou, Tiago. Né? A reforma do ensino médio é um primeiro movimento nessa direção, um movimento drástico, mas é um primeiro. No ensino superior, essa flexibilização vem acontecendo há anos. E esse lobby de alterar a legislação para legitimar esse processo de intensificação da precarização do trabalho docente até um ponto em que o professor, trabalhando mais, passa a ser uma figura completamente um penduricalho nesse processo, né? E isso passa, como disse o Wagner, claro, por pelo uso desses termos, eufemismos, né? Eu deixo de ser professor para ser... Bom, empregado eu já não sou, trabalhador muito menos, é colaborador. Olha, gente, colaborador é de lascar, né? Mas fala assim, você é colaborador. Não, depois você não é colaborador,
professor, porque professor é aquele que transmite conteúdo. Que pretensão é essa de querer transmitir? Não, você é um facilitador. Sabe, o aluno está lá na mesma condição que você e você facilita tudo para ele. Ou então você é um mediador, ou então você é um orientador. Vejam que são palavras assim muito palatáveis, né? Até a hierarquia vai se desfazendo nesse processo. E hierarquia, não estou querendo falar de hierarquia como relação de poder. Estou falando de uma hierarquia que diz respeito à relação de conhecimento que está colocada nesse processo. Que estão querendo destituir a gente. Desse conhecimento, nós estamos sendo destituídos. Mesmo. E aí, gente, assim, eu acho, o Wagner usou um termo que eu achei muito preciso, né? A terceirização do conteúdo. O que é, diante do que nós estamos nesse momento? Todas as alternativas, absolutamente todas as alternativas colocadas para retomada das aulas, e eu nem vou usar presenciais porque não é o caso, ela já seria mista, elas indicam como alternativa o ensino híbrido. No ensino superior, já há um consenso em torno disso, de que a distinção ela se dará muito mais no nível dos cursos. Quais são os cursos que exigem laboratório e quais são os que não? Os que têm uma forma, aqueles cursos tradicionalmente mais elitizados, eles terão mais dificuldade de ingressar nesse universo híbrido aí, talvez para algumas disciplinas. Na educação básica, essa é a resposta que está sendo oferecida. O que nós precisamos? E aí nós precisamos preparar um arsenal para poder vender essa ideia o ano que vem. E esse arsenal implica em formar professor. É por isso que essas agências não apenas estão construindo coisas, mas estão oferecendo formação docente. O professor está trabalhando mais na pandemia e ainda está tendo que se formar, porque ele é sempre responsabilizado, né? Então, como o professor é responsável, ele também é responsável por uma formação deficiente que não previu o avanço tecnológico e essa maravilha que seria o ensino híbrido. Então, ele tem que se formar. Passa por vender essa ideia de que a tecnologia é uma resposta importante para os pais, passa por uma reorientação do modo de convívio das crianças e dos adolescentes com a escola e dos jovens com a universidade, e passa, sobretudo, por uma admissão passiva, por uma aceitação passiva de que a tecnologia pode ser a resposta para um grave problema, para os vários e graves problemas que nós enfrentamos na educação. Tecnologia não pode oferecer essa resposta. O Wagner apontou um dado material, inclusive, disse, bom, mas nem chegou em todo lugar. Mas nós não chegamos a superar o analfabetismo. Então, assim, seria suficiente para a gente desmontar isso, dizer que a tecnologia que chegou num país como o nosso, de capitalismo tardio, ela não pode ter o resultado da tecnologia em outras culturas e em outras economias. Não que eu sequer acho que isso funcione lá. Mas, ao naturalizar e articular para que nós, professores, aceitemos passivamente essa alternativa, o pacote que se coloca é trabalho por plataforma, terceirização de parcelas do trabalho, terceirização de conteúdo, que a expressão que o Wagner usou, muito boa. Não se trata do livro didático, não se trata do texto, do conjunto de textos que nós separávamos para os cursos. Se trata de você solicitar um conteúdo X para uma finalidade X. Eu tenho 10 alunos de recuperação em romantismo brasileiro segunda fase. Encomenda para uma empresa 3 aulas e uma prova. Romantismo para 10 alunos é muito mais barato do que ter o professor contratado lá. Isso significa em contratação de sistemas para controle de gestão e pessoas.
e, portanto, maior controle sobre o trabalho docente. Isso tudo eu estou dizendo para desmontar a ideia de que a educação, de que o ensino ótimo, que o ensino híbrido, ele é um ensino sedimentado sobre a ideia da autonomia. Essa ideia da autonomia é uma mentira. Nem os alunos estão prontos para ela, evidentemente, porque como é que a gente vai ter um aluno autônomo se o professor não é? Se o professor não tem autonomia para escolher o seu conteúdo, o modo como ele vai ensinar, se ele não pode elaborar a prova, a avaliação do processo, vejam, é muito complicado o negócio. Por fim, só para eu terminar, queria dizer para vocês que nessa coisa da tecnologia, a gente sempre precisa fazer advertência, né? Porque a gente fala do EAD e isso cria mesmo uma rusga, porque tem gente que estudou EAD, tem gente que gosta do EAD, tem gente que conhece modelos de EAD que funcionam. Toda abordagem que a gente faz sobre o uso da tecnologia na educação, ela está sempre voltada para a compreensão de que a tecnologia, como uma invenção do conhecimento humano, tem que ser uma coisa muito boa. Só que na medida em que ela é usada contra nós, a gente precisa encontrar meios de resistir. A gente não pode endossar o discurso que vai justamente aumentar a nossa subordinação, a nossa opressão. E é aí que eu acho que, nesse momento, quem está sofrendo nas escolas e nas faculdades o discurso de que o ensino híbrido, as metodologias ativas e a importância do aluno ser autônomo estão sendo bombardeados por isso, que encontrem, né, uma forma de que a gente aqui também nesse papo também possa ajudar a pensar como é que a gente resiste lá na escola, lá na faculdade, lá com os colegas, falar, isso aí não é tão legal assim, hein? Fica de olho aí, se ano que vem você tiver, ao invés de 4, tiver 2 aulas, fique esperto. Então, acho que é dentro desse propósito que a gente tentou trabalhar educação e trabalho nessa chave, né? Legal, André. Eu estava pesquisando aqui, porque os números mostram muito esse cenário que você acabou de apresentar, né? Enquanto no Brasil nós estamos vivendo uma onda de desemprego muito grande, né? 13% da população economicamente ativa está desempregada. Mas quando a gente olha os dados dos mestres e doutores, esse número sobe muito, né? Nós temos no Brasil hoje 30% dos mestres desempregados e 43% dos doutores. Em São Paulo, nesse período de pandemia, nós tivemos a demissão de 1.800 professores no ensino superior. É um número assustador, né? Porque na cidade, não é um número momentâneo, né? É uma coisa que vai ser muito difícil reverter essa situação, né? Instituições como a Unixul reduziu em 40% o seu corpo docente. A gente teve o caso da Uninove, que demitiu cerca de 600 professores, e então é um cenário devastador para o trabalho docente, né? E nesse sentido, que em Guarulhos não está diferente, né? As instituições de ensino em Guarulhos também estão demitindo, né? Também estão precarizando as relações de trabalho, estão tentando se desapropriar o conhecimento intelectual e produtivo do professor, né? Então, passando a bola para o Wagner, Wagner, você que está lá na Universidade de Guarulhos, mas a gente percebe que este cenário é muito parecido também nas outras instituições. Preciso reforçar também nesse momento que a Unifig é caloteira, né? Não pagou o salário dos professores e querem que os professores assumam esta dívida que é da universidade, né? A gente sabe que tem problemas em outras instituições de ensino. Então, Wagner, como que está esse cenário do ensino superior com essa onda de precarização, com esse discurso do ensino híbrido que as universidades estão trazendo? Eu estava até pensando aqui que teve uma entrevista esses dias do proprietário lá do Grupo Ser Educacional, né? E dentro desse discurso todo cheio de palavras bonitas, ele falava de um ensino que deixa de ser analógico para se tornar um ensino digital,
que, como a gente falou, é cheio de purpurina, enfeite, mas que na prática representa isso que vocês mostraram, né? Desemprego, precarização, ensalamento, controle sobre o trabalho do professor, apropriação do conhecimento produzido por nós, né? Então, Wagner, como que está essa situação na UNG e na cidade de Guarulhos? Olha, Tiago, uma coisa é certa, né? Está havendo um choque, né, de realidades, né? Você tem um alunado no ensino privado que proletarizou cada vez mais, né? Ou eu posso até afirmar que subproletarizou, né? Porque nós temos muitos alunos hoje que vivem de bico, trabalham terceirizado, ou não tem vínculo de trabalho formal, né? Que olham ainda para o ensino superior como uma alternativa individual de tentar superar por meio da renda, por meio, né, de uma profissão de nível superior a sua condição, né? Do outro lado está o docente, e numa situação que, como a Andrea mesmo falou, assim, essa coisa foi vindo, né, em doses homeopáticas e agora está vindo numa golada só, né? A UNG deixou de ser uma instituição privada, né? Eu costumo dizer assim, a UNG, o dono da UNG anterior era um capitalista tradicional, né? Ele era dono de outros meios de capitais, mas tinha na universidade aquela fantasia do bom capitalista, né? Tipo, eu preciso ter alguma coisa que me valorize como humano, tal, né? Mas também o mundo real, do ponto de vista das finanças, do capital mandam, né? Então, a UNG foi vendida ao Grupo Ser, e o que nós temos vivido com o Grupo Ser desde então são muitas mudanças que eles dizem que é de gestão de RH, gestão dos cursos, mas que enquadra em quase todos os elementos que a André nos coloca, né? Nós tivemos perda do ponto de vista das horas do adicional noturno, porque houveram mudanças nas disciplinas. Nós, a todo semestre, vivemos uma situação de instabilidade, porque os mais antigos, né, de casa são demitidos, né, e os novos que entram ainda são submetidos a análises, né, que não passam nem pelos nossos coordenadores e coordenadoras de curso, né? Ou seja, tem sido muito difícil, né? Para uma instituição que deveria também promover, né, pesquisa e extensão, né, aonde pesquisa, né, sempre é uma coisa muito, né, distante do mundo do professor, né, e extensão, quando nós tínhamos, foi retirado unilateralmente, né, ou seja, nenhum projeto que a gente tocava de extensão foi poupado aí na ideia da racionalização, né, do capital privado, porque assim, de curioso, né, alguns de nós somos, né, e a gente vai às vezes, entra lá, pesquisa lá, Ser Educacional Bovespa, né, o lucro do ponto de vista do mercado financeiro não deixa de ser distribuído entre os acionistas. Eu, como colaborador, né, na condição docente, eu não recebi um centavo daquilo, né? Apesar de bater o meu ponto, estar lá presente em sala de aula, me desdobrar, né, para as alopragens, às vezes, que acontecem na nossa relação, né, que a instituição deveria cuidar e não cuida, né? A gente tem visto um desrespeito, né, que não é um caso só da UNG, mas geral, né? Todas as profissões têm a sua Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, né? O Serviço Social tem, todas as profissões têm. Mas quando a gente questiona, né, as direções, os donos, com relação ao respeito a essas diretrizes curriculares nacionais que foram construídas pelas suas categorias, o que eles dizem? Ah, mas essas entidades não têm poder legal. Então, eu não preciso seguir a diretriz curricular, por exemplo, da ABEPES, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Aquilo é só uma recomendação. Aí você vai discutir estágio. Não, esse negócio de estágio, a gente segue só o que está na lei. As recomendações, né, que as nossas categorias discutem para qualificar, por exemplo, o estágio profissional, completamente desrespeitado. Nós chegamos a ouvir, né, e pelo que eu tenho percebido de colegas em outras instituições, que como virou o semestre, a proposta que foi feita de forma geral foi fazer estágios online. E, gente, o que é o papel de estágio na formação de um profissional? É a relação com o mundo real da profissão, é aquela
troca de experiência. Agora, online, né? Nós estamos vendo os colegas da enfermagem numa luta homérica, né, nacional, o Conselho Federal brigando para não implementar o EAD na enfermagem. Então, o que a gente tem assistido é cada vez menos, né, a possibilidade do professor se constituir como professor de fato, né, que é aquele que vai construir processos de conhecimento, né, nos tornamos, né, operários do ensino, né, e nesse contexto mesmo, cada vez mais, né, você tinha aqueles colegas que davam disciplinas, horas, manhã, à noite. Hoje, isso cada vez mais, eu mesmo sou um bom exemplo, assim, sou servidor municipal concursado. Eu gostaria de me dedicar só à docência? Adoraria agora. Não é isso que a minha realidade tem me apresentado, né? Então, eu tenho que viver em duas profissões. Isso tem acontecido, eu até não sei se eu posso falar isso de forma pejorativa, mas a existência de cada vez mais colegas marmiteiros, né, que precisam ter um segundo emprego, porque a docência hoje, né, é engraçado, né, estamos chegando perto do dia 15 de outubro, e vai ser aquela festa da hipocrisia, né, o professor é importante, parabéns, meu professor, eu abro mão do parabéns pela luta pela dignidade na educação, porque o modelo de ensino híbrido, aí duas coisas que é importante dizer. O ensino híbrido poderia ser um modelo interessante dentro desse discurso? Poderia. Numa realidade universal e pública. Porque numa realidade de ensino, de educação pública universal, você tem como adotar modelos que vão sendo construídos na sociedade, né? Não é o nosso caso. E a segunda coisa que eu acho que é importante colocar é a atual realidade, né, que nós estamos vivendo no país, tá? Onde cada vez mais, né, essa condição do aluno no ensino privado, né, é uma série de situações, né, de luta pela sobrevivência. Você vê que é cada vez mais, nós estamos vendo uma pane, né, o ensino superior está saturado, né, e como você bem lembrou, Tiago, assim, a próxima empreitada desses grandes grupos, eu acho que antes de virar Cogna, né, o grupo anterior, que era do conglomerado, chegou a ser um dos que tem empreendido o lobby para tornar mais flexível e privatizar o ensino médio. Os caras sabem onde está o filão, né? O filão é quebrar a universalidade da educação no país. E é engraçado que na Constituição nós lutamos pelo ensino universal, só que aí vem aquele discurso, não, vamos fazer em etapas, básico, depois vamos avançar para o médio, para o superior. Nós estamos indo em etapas regressivas, né? Porque o superior, eles travaram, né? Houve um curto período aí de expansão das instituições públicas, depois isso se estagnou novamente, e a gente está vendo cada vez mais, né? O importante é que o aluno, uma aluna, né? Que até possa ver a nossa live ou esteja assistindo, entenda, assim, nós somos vistos apenas o professor como uma máquina, né, de manter o aluno, né, vinculado à sala de aula para pagar mensalidade, e o aluno apenas o bom pagador. Ou seja, não tem nenhuma preocupação com relação, de fato, ao que se chama formação, conhecimento, né? E quando eu falo de terceirização do conhecimento, eu acho até impressionante como eles fazem isso, achando, isso no ensino EAD é mais evidente, né? Como se o conteúdo tivesse vindo do nada, né? Como se ele não tivesse sido produzido por uma relação histórica de nós, né, seres sociais, né, humanos, sabe, como se o conhecimento, para quem já teve a curiosidade de ver as apostilas EAD, aquilo é um horror, é o resumo do resumo do resumo do conhecimento, né, a educação básica já viveu isso num momento histórico, né, quando se passaram a oferecer diversas escolinhas de todo tipo, oferecendo sistemas, né, dos cursinhos de vogal, né? O sistema do ângulo, o sistema do objetivo, o sistema, né? Sabe? Então, tudo, né, acaba se centrando, né, primeiro por esse discurso, né, de que a educação salva. De fato, a educação salva, mas não da forma como ele tem sido implementada, né? E uma última coisa que eu não posso deixar de dizer, a saúde mental dos nossos colegas. Antes da pandemia, por conta da ameaça de demissão, redução de horas, uma série de processos, isso já era grave,
né? E quando vem a pandemia, os colegas, né, a gente vê relatos, colegas até, às vezes, tentando entrar em contato conosco, né, como eu estou delegado sindical, né, eleito lá para representar pelo Simpla, a gente recebe os colegas perguntando, olha, como é que eu faço, eu não estou bem. A saúde mental do professor, que é a principal doença que nos atinge, tem sido quase que a própria pandemia dentro da pandemia, sabe? E isso tem sido assim, a gente vai estar cada vez mais, como nós somos uma categoria que sofre um processo de precarização e desvalorização, as pessoas precisam compreender que isso nos afeta também, né? Isso nos destrói, né? E a gente precisa construir essas redes de solidariedade entre nós. Não adianta, né? Como o exemplo, como você falou, nós na UNG, né, junto com o Simpro, nos unimos, né, por conta aí de uma medida arbitrária aí de querer até tomar o nosso conhecimento, né, aproveitando o momento da pandemia, né, a instituição que propôs uma alteração contratual que seria apenas singela, né, só para dizer, olha, momento de pandemia, presencial para o remoto, só para a gente se resguardar. E quando você lê o contrato, né, você tem uma série de apropriações por tempo indeterminado de toda a produção docente, tá? E isso chegou no limite, né, para muitos professores na UNG, professores até que a gente sabe que não foi uma medida só na UNG, mas foi no Brasil todo, isso chegou no limite, falou, mas peraí, assim, nós nos construímos para isso, e aí a gente vai, assim, de barato dizer que até a nossa alma pertence a eles, né, até para fazer um paralelo, e para quem assiste a série Black Mirror, né, é isso mesmo, os caras estão querendo agora pegar a nossa alma, botar numa caixinha e dizer, ela pertence a mim agora, né, e você depois que se vire, né. Eu acho engraçado, eu fico imaginando naquele contrato, se um professor, espero que não, venha a falecer, e os caras usarem a imagem do cara, usar a aula do cara e passar por... Isso é um grau de masoquismo, né, que não tem limite, tá? E soa mesmo como essa série aí, Black Mirror, né, de colocar o indivíduo dentro de uma caixinha e utilizar do seu conhecimento pela eternidade, aí, né? E ainda como uma fonte de lucro, né? Mas, eu estava pensando aqui nessa questão da saúde mental dos professores, das professoras, tanto na educação básica quanto no superior. Eu acho que o importante nesse momento é não ficar sozinho, procurar tanto ajuda com os amigos do trabalho, mas também do sindicato, né? O sindicato é um espaço de luta pelos direitos, mas também é um espaço de escuta, né? Um espaço de diálogo. Então, é muito importante a participação. A luta sozinha contra esses abusos, tanto na escola quanto na universidade, ela é mais dolorosa. Quando a gente se reúne, tanto nas assembleias quanto nos grupos do sindicato, a gente percebe que a gente não está sozinho e que a luta coletiva ela é muito mais gratificante e nos fortalece, né? Porque nesse sentido que eu queria aproveitar para chamar os professores para a nossa próxima Assembleia do Ensino Superior. Nós estamos realizando já algumas assembleias virtuais, né, na educação básica, a Assembleia Geral contra o Retorno, tivemos 4 assembleias com os professores da UNG, e agora no dia 24 do 10, nós iremos realizar a Assembleia Virtual do Ensino Superior às 3 horas, e nós contamos com a participação dos professores da UNG, da Anhanguera, da FIG, para que a gente possa debater todos esses problemas. E até mesmo o professor que nesse momento possa estar passando pelo desemprego, é muito importante estar no sindicato. O sindicato não é um espaço apenas para aquele que está empregado, é um espaço também para aquele que neste momento está desempregado. Então, se você foi demitido na UNG, em uma escola privada ou em qualquer universidade, procure o sindicato, porque nós somos a organização política da classe trabalhadora, dos professores, e não importa nesse momento se você está empregado ou se você não está empregado, o importante é que você é professor, precisa estar junto com o sindicato para que a gente possa lutar melhor pelos nossos direitos. Então, se você for professor no superior, ou se você for professor, conhecer algum professor, estiver fazendo algum curso, anuncia aí a nossa Assembleia de Guarulhos do Ensino Superior, dia 24 do 10, porque é muito importante essa participação. Andréia, e você quer trazer mais também sobre esse contexto aqui na cidade de Guarulhos, né? As coisas não estão fáceis na FIG,
Na Figuinha, nós estamos tendo retorno de aulas presenciais aí na saúde, a UNG, o Wagner pontuou. Como que está esse cenário no ensino superior aqui em Guarulhos? Então, o caso, Thiago, é que sequer dá para a gente regionalizar em Guarulhos. Eu acho que qualquer exemplo que a gente der é um exemplo que, enfim, ele serve mesmo como um processo metonímico, ele só é parte de um todo. O que tem acontecido em termos gerais no ensino superior, por exemplo, no ensino superior privado, é um processo de devastação que está sendo construído há muito tempo. E eu acho que essa devastação, ela se manifesta de diferentes formas. A gente já teve um primeiro choque, né? Os professores já tiveram um primeiro choque com aquela história de repente aparece esse cenário que o Wagner falou, era uma empresa aqui familiar, conhecida, de um capitalista tradicional, e de repente passa a ser subsidiada por fundo de investimento, depois abre capital na bolsa, e depois vira um grande conglomerado, você fala, bom, tem 150 unidades no Brasil, tem não sei quantos mil alunos, aquilo já foi, eu acho que já serviu de um primeiro marco importante para a gente pensar que a situação dos professores não estava muito, a gente não encontrou meios de resistir à investida do capital sobre a educação superior e especificamente na expansão legalizada, incentivada, que ocorreu durante um determinado período, sobretudo a partir do final dos anos 90. Mas o que acontece? Esse exemplo que o Wagner estava dando do Black Mirror, é esse? Da caixinha? Né? Eu fiquei pensando no Mercador de Veneza, né? Porque eu acho que tem um último filão que eles precisam retirar da gente. Não vai ser fácil. Porque senão também parece que a gente fica fazendo um discurso assim meio apocalíptico, né? Acabou para nós. Ó, não acabou ainda, pessoal. Ainda não está muito fácil, mas... Bom, eu lembrei do Mercador de Veneza, por quê? Porque não tem a história lá de eu te empresto a grana e você fica... Depois, se você não me pagar, eu tiro um pedaço. Fico com um pedaço do seu corpo. E no Mercador de Veneza, essa é uma metáfora que se reproduz muito na literatura, né? No Alto da Compadecida também tem, vai tirar um pedaço do couro, né? No caso dos professores, o que eles querem é a capacidade que a gente tem de formulação, de criação, de interação. É por isso que eles querem que a gente assine um contrato. Não é a particularidade de Guarulhos, não é a particularidade da UNG e não é, gente, sequer particularidade do ensino superior. Nós recebemos recentemente contratos na mesma modalidade da educação básica. Eles querem que a gente assine um documento dizendo que eles podem explorar tudo o que a gente produziu. Tudo. Da ementa no curso superior, o planejamento na educação básica, um projeto bem executado na educação básica, aula que nós demos, matriz curricular que ajudamos a preparar, prova que fizemos. É isso que eles querem que a gente assine. O termo que eles querem, o termo de cessão de direito de imagem que eles estão pedindo para a gente assinar, talvez seja o último fronte dessa grande investida, dessa grande luta que a gente tem travado contra a utilização da tecnologia para precarizar o professor e sucatear a educação. Porque eles viram, nesse processo todo, eles perceberam o seguinte, que há meios de se alimentar a coisa da inteligência artificial, que é capaz de reproduzir conteúdos a partir de combinações muito rapidamente. Isso resolveria problemas bastante comuns em escolas de educação básica. Eu dei o exemplo da recuperação da turma de 10 lá na segunda fase do romantismo, e serve para qualquer
conteúdo. Então, vejam, esse front aí, ele é muito importante, é por isso que nós estamos insistindo que nós precisamos nos preparar para enfrentar essa coisa do ensino híbrido. Porque, na medida em que esse processo pode ser silencioso, lento, homeopático, como disse o Wagner, ele também pode ser definitivo, do ponto de vista de uma reestruturação profunda do processo educacional. E também não estou me referindo apenas à educação privada. É evidente que isso aqui, o que interessa é a educação pública, não a superior. A educação superior pública tem outras... os interesses dirigidos à educação superior pública são diferentes. Na educação básica, o que eles querem é vender isso. Vender sistema, apostila, sistema de ensino, sistema de gestão, enfim. O que pode resultar disso? O que já tem resultado? Aquele decreto que eu falei para vocês do Temer, no ocaso do governo Michel Temer, já no fim daquela aberração que foi o governo Michel Temer, que, entre outras desgraças, aprovou a reforma trabalhista, parece ingênuo ele dizer assim, não, o polo não precisa estar vinculado à instituição. Mas o que aquilo escondia era a possibilidade de você abrir franquias de faculdades. Essas franquias, e eu estou assegurando, não estou falando assim, pode ser, é verdade, elas estão vendendo certificados de ensino superior. E por que elas estão vendendo? Porque elas estão fazendo educação sem professor. Não tem. Não é que tem o professor que vai lá de vez em quando, não tem. Só existe esta relação com a tela. Só existe essa interação pré-fabricada, pré-programada, dirigida, que não tem margem para qualquer tipo de interação efetiva entre o professor e o aluno. Esse professor que está lá nessa mediação estranha, assim, entre uma tela e uma pessoa, ele não está sendo reconhecido como professor mais. E aí, sim, o que acontece? Na medida em que se criam essas denominações simpatiquinhas, moderninhas, para a gente designar o professor, essas denominações, elas ocultam um processo que retira do professor a natureza da sua profissão. Então, quando ele deixa de ser professor e passa a ser tutor, ele se desabriga de um conjunto de normas que o protege, ou que pelo menos tenta protegê-lo. Digamos, um professor ele tem que receber um adicional pelo reconhecimento de que o trabalho dele não se encerra no momento em que ele dá aula. Esse adicional, no nosso caso em São Paulo, chama hora-atividade. Em outros estados, recebe outro nome. O professor, por força de lei, de regulamentação, ele tem férias coletivas. E tem recesso, que faz com que muita gente confunda e diga que o professor tem. Pô, o professor reclama pra caramba, mas tem 2 férias no ano. Não, o professor tem férias uma vez por ano, é coletiva, coincide com as férias dos alunos, e o outro período é recesso. E tem mais um conjunto de normas, que quando eu tiro o nome desse cara aqui de professor e coloco outro nome, ele fica desprotegido desse conjunto de normas. E aí abre um flanco para que ele seja contratado através das sabidas formas precárias, instituídas, sobretudo, a partir da reforma trabalhista, que é justamente a possibilidade de fazer acordo direto, ser contratado como PJ, terceirização de uma pessoa só, terceirização através de empresa. Então, quando a gente fala desse perigo, nós estamos nos referindo justamente a essas manobras que as grandes empresas, por isso eu disse que o esforço deles é criar, na minha opinião, criar esse consenso em torno da importância do uso das tecnologias, não apenas no ensino superior, mas na educação básica, na educação pública também,
é justamente para criar um repertório que legitime isso, um repertório jurídico para legitimar. Bom, o professor não... Pô, para que eu preciso? Se o professor ele é só um facilitador, para que ele precisa ter estudado tanto? Por que ele passou um ano inteiro na faculdade pensando métodos de avaliação? Ficou pensando que o aluno tinha que ser visto de uma forma assim, inteira, que ele não podia ser tratado como um número? Para que ele precisa de tanto conteúdo? Então, a gente vai tendo um processo de aligeramento e de desqualificação que, no fundo, pode resultar, que eu ainda estou otimista, né, pessoal? Acho que não é assim propriamente a porta do apocalipse, é a antessala, mas pode resultar numa desconfiguração completa da nossa carreira, né? A desregulamentação total, né, André? Eu estava pensando, até essa palavra do tutor é terrível, porque ela representa, como posso dizer, a substituição de uma ausência, né? Quando eu sou tutor de alguém, eu estou substituindo alguém que está ausente, né? Nesse cenário, aparentemente, quem está ficando ausente é o professor, né? Eles estão tentando retirar essa figura do professor e criando essa figura do tutor, que é um absurdo. A gente agradecer a participação de todos, nós estamos a 1h e 25 minutos da live, nós vamos partir para as considerações finais, mas antes eu gostaria de destacar uma fala aqui, que chegou no chat, sobre a respeito do retorno às aulas. Tem a Gleice ela participou de uma live com a gente, e ela trouxe a seguinte fala aqui, ó: infelizmente hoje já recebemos a notificação da morte de mais 2 professoras em Manaus. É absolutamente revoltante, não apenas a insensibilidade do governo do Amazonas, mas a sua política consciente e perversa de conduzir estudantes e professores como cobaias para a morte. A Gleice, ela participou da live contra o retorno das aulas presenciais, né, que nós realizamos. Ela apresentou o cenário de Manaus. Então, com essa notícia aí, nós recebemos mais uma morte, mais uma triste notícia de uma morte, e uma dessas professoras é do ensino superior, e outra professora do ensino privado de um colégio que faz parte de um grande grupo educacional também. Então, são essas tristes notícias que estão acompanhando a gente nesse momento de pandemia, de tentativa de reabertura, mas nesse sentido que eu gostaria de reforçar o convite, fazer o convite para a nossa assembleia contra a reabertura das escolas no momento da pandemia. Então, no mesmo dia 24/10, que teremos a Assembleia do Ensino Superior na parte da tarde, às 3 horas, nós teremos a nossa 5ª Assembleia Virtual para debater a questão do retorno às aulas presenciais neste momento de pandemia, né? Em Guarulhos, reforçando, as aulas estão suspensas presencialmente durante o mês de outubro, mas existe um indicativo para o retorno em novembro, e a gente precisa debater quais ações, medidas para que a gente consiga impedir esse retorno, né, nesse momento de pandemia. Então, fica o convite aí para a 5ª Assembleia Virtual, no dia 24/10, sábado, às 10 horas, para debater a questão do retorno às aulas presenciais, e a Assembleia Virtual do Ensino Superior, no dia 24, também, ao sábado, às 15 horas. Certo? É muito importante estar organizado, acompanhando as notícias através das nossas redes sociais. O Simpro Guarulhos está presente no Twitter, Instagram, no YouTube e também no Facebook, né? Essa live de hoje estará disponível no nosso canal, na TV Simpro Guarulhos, e é muito importante acompanhar as discussões, os debates, e também contribuir compartilhando essas informações para os professores nos grupos das escolas. Então, a gente vai caminhando para o fim. Abrir para o Wagner, passar a palavra para o Wagner realizar suas considerações finais aí, Wagner, deixar sua saudação. Beleza, Thiago, acho que primeiro dizer que eu e vários colegas estaremos nas 2 assembleias, né? Primeiro, é importante reforçar a luta pelo não retorno presencial, até pelos números, pela situação da pandemia e pela forma como ela está sendo feita. Bom, eu queria poder pontuar breves coisas para esse encerramento. Primeiro, o grande risco que nós corremos, onde, na verdade,
eles dizem implantar um modelo de ensino híbrido, e o que vai haver de fato híbrido é mais a fórmula do fracasso, por exemplo, né, em dizer que o aluno não é proativo porque ele não é empenhado, ou ele não é proativo porque ele não tem aí como o esforço, né, depositar essa responsabilidade no colo de um alunado que, como eu já disse, tem se proletarizado enormemente na nossa realidade, né? Alunos e alunas que têm o seu empenho todo de poder se formar, mas às vezes até limitados do ponto de vista, por exemplo, da leitura. Então são diversos pontos, né, da realidade brasileira, em particular da nossa realidade, que impedem, né, que essa beleza do ensino híbrido seja implementada. Segundo, nós não somos contra a tecnologia, né? Agora, nós sabemos que, por exemplo, né, a Revolução Industrial, quando veio com a promessa de que toda a humanidade desfrutaria dela, e nós sabemos que não. A Revolução Industrial ocorre, quem desfruta é o capitalismo, que já estava construindo a sua consolidação, a sua hegemonia. Então vamos parar também com a mentira, né? Não somos contra a tecnologia, muito pelo contrário. Agora, a forma de acesso, a forma de uso, os interesses que atende não são os nossos, né? Hoje nós estamos discutindo a monetização dos dados, né? O que é essa coisa das redes sociais, e numa realidade brasileira, né? Eu que, nas áreas onde eu já atuei, por exemplo, nós temos um jovem, né, filho e filha de trabalhadores nesse país, que não tem o domínio, por exemplo, do e-mail ainda, né? Sabe, eu trabalhei em projetos em juventude, você vê que o jovem, ele não está muito preocupado com o e-mail, porque, evidentemente, o trabalho não está no seu horizonte, porque não há trabalho, né? Não há processos que façam uma inclusão de fato cidadã, e ele só vai conhecer o e-mail quando surgir a necessidade de ter o e-mail. Então, essas barreiras, né, não são apenas só o acesso à tecnologia, mas é a construção que se faz, né, essa idealização que se faz dessas ferramentas. Vamos ser honestos, hoje, o que é estimulado indiretamente pela grande mídia, o que o jovem tem que sonhar, ou em ser jogador de futebol, ou ser youtuber, né, porque essa é a grande questão também, né, esse individualismo neoliberal, né, que contamina todos nós a todo momento, e as redes sociais parece que são um bombardeio, né, que não é diário, é a cada segundo. Mas, para a gente também não achar que o fim do mundo, né, está perto, tá? Eu acho que o que a gente ainda encontra, e é nisso que a gente precisa tomar cuidado, né, nós, docentes do ensino privado, sabe, mesmo estando no ensino privado, mesmo estando privado de direitos, né, nós ainda carregamos na docência, né, na educação, esse romantismo todo, né? A gente quer construir uma boa aula, a gente quer criar essa relação com os alunos, a gente quer fazer projetos, a gente quer fazer pesquisa, se um dia for possível, né, nesse mundo onde nós estamos, no ensino superior privado, mas o que a gente percebe que os donos captam esse romantismo, né, e vão tentando ludibriar, dizendo, olha, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e no final das contas a gente cai nessa conversa quando vê, né, eles já implementaram as mudanças que eles queriam e a gente, de novo, perdendo. Eu acho que a gente precisa canalizar essa potência, né, que é essa construção que a gente faz na educação, né, para as nossas resistências, para, de fato, dizer, olha, isso aqui é ensino privado, mas ele está regulamentado, ele se subordina a uma lógica constitucional, lei de diretrizes básicas da educação, e o que de fato é a formação na vida das pessoas, né? Porque colação de grau é bonita, agora, a gente precisa entender o que foi o processo formativo, o que foi aquilo que eu construí, isso me mudou como pessoa, eu entrei de um jeito, eu saí de outro, né? Porque também é isso que deveria ser, né, a educação em todos os seus níveis e, no nosso caso, no ensino superior, né? Então, eu acho que a gente precisa se apegar a essa simbologia que ainda está presente, tá? E converter essa simbologia não da forma como os donos querem, né? De submissão, de aceitação, de dizer, ai, agora vamos de novo com nossa patronal, porque agora ela está nos... Não. Vamos construir nós as nossas resistências nos espaços onde nós estamos. Eu falo de forma empolgada porque a gente está construindo, não é de agora, né? Acho que a UNG, como é gigante, a gente sempre vai vivendo processos novos, né? Ou de resistência, ou de tentar
entender que aquilo que a reitoria ou os donos não querem fazer, façamos nós, né, pela crença que a gente tem no processo, né, da educação. Tá? Então, o mundo não acabou. É óbvio que ele só vai acabar no momento que a gente desistir. E não é isso que nós queremos deixar, nem nesta live, nem nas atividades que o Simpro faz e nas nossas movimentações. Muito pelo contrário. Se nós estamos aqui de pé, né, 2020, mês de outubro, né, é porque, olha, gente, o mundo só vai acabar de fato se de novo a gente passar por uma revolução tecnológica do capitalismo e não levantar a voz, não fazer teimosia e dizer, olha, não vai, daqui não vai passar, sabe? E o que fez de errado lá atrás, nós vamos tentar dar jeito, mas não vai passar, né? Então, eu insisto nisso, acho que a gente tem condição de construir redes de solidariedade, né? E o Simpro acredita muito nisso, eu acho que a gente precisa fortalecer essas redes de solidariedade de classe, né, e entender que, né, o bom e velho Paulo Freire, se a educação sozinha não vai mudar, se não mudar também a educação, as coisas não vão se transformar. Então, nós estamos no nosso lugar, nós estamos, né, com as nossas responsabilidades e com a responsabilidade maior ainda, de defender esses projetos, né, que sejam de resistência e de mudança que nós acreditamos. A palavra bonita como ensino híbrido, né, a gente escuta aos montes. A grande questão é onde é que cabe o nosso projeto, onde é que cabe a nossa vez de construir um modelo de educação que seja de fato libertador, né, e não no uso gratuito das palavras, mas no sentido dela. Acho que é isso, agradecer aí ao Simpro, né, pelo espaço, pelo debate e vamos tocar a luta. Legal, Wagner. Na resistência, né? Sempre muito importante. A professora Gleice de Manaus, ela informou que, então, em Manaus, após o retorno, são 3 professoras, né? É a professora Lucilene, que nós noticiamos na nossa página, e mais 2 casos que ocorreram hoje, e um desses casos é no ensino superior, né? Então, esse cenário de luto e luta, né? De resistência contra todos esses ataques aí que estamos sofrendo, tanto por esse vírus, né, mas também por todas essas políticas do pandemônio lá de Brasília, principalmente. André, para a gente poder finalizar aqui, deixar suas considerações finais. Poxa, eu quase não tenho consideração a fazer depois das considerações do Wagner. Mas eu fiquei pensando assim, né, essa coisa a gente vai acusando, né, o modo como a gente vai construindo a reflexão. Lembrei daquela canção do Titãs, a televisão me deixou burro, muito burro demais, né? Eu acho que a gente precisa lembrar dessas coisas, quer dizer, na década de 80 era a televisão que cumpria esse papel, né? Hoje eu acho que a gente está tendo que apontar a contradição de um instrumento que é a tecnologia que tanto nos serve, está viabilizando a realização dessa live, como viabilizou a realização de outras, permitiu o surgimento de mídias independentes, de acesso à informação por caminhos outros, nos tornou menos reféns da grande mídia, mas, ao mesmo tempo, ela se mostra também como uma ameaça aos trabalhadores. O Wagner mencionou, por exemplo, a situação dos motoristas de aplicativo, acho que a Uber é um exemplo disso, né? Esse conjunto de categorias, de grandes categorias de trabalhadores por plataforma, eles colocam, assim, em perspectiva o risco de uma aplicação imediata e completamente subordinada aos interesses do capital da tecnologia. É por isso que, embora eles estejam encontrando meios de resistência, acho que o break do ZEP foi um primeiro movimento nesse sentido, e acho que tende a ganhar força. Nós estamos num momento anterior, mas eu não acho difícil que nós tenhamos a contratação de professor por plataforma. E não apenas a contratação de professor, assim, para substituir. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre proteger uma carreira que o Wagner falou tão bem, que ainda nos interessa muito. E que nos interessa porque é parte
da construção para transformar tudo aquilo que a gente tem tentado transformar até aqui. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente vai seguir enfrentando os dilemas desse nosso tempo, enfrentando as contradições desse tempo, tentando, na medida do possível, contribuir com esse debate para que as pessoas pensem profundamente e não se deixem seduzir pelo discurso das gestões das escolas, das gestões das faculdades, que vão sempre dizer que o atrasado é o professor. Então, isso aqui é tão legal, você que é tiranossáurico, né? Vamos lá que esse tempo aí de giz, lousa e carregar um monte de livro já era. E eu acho que é isso, vamos seguir. Queria aproveitar uma fala do Wagner também, quando o Wagner falou, eu não poderia deixar de falar da saúde mental. Eu acho que a gente precisa começar a pensar numa live sobre saúde mental, inclusive, porque realmente eu acho que enquanto a gente está debatendo isso e dialogando no sentido de construir formas de resistência, a gente está aí, está na luta. Agora, tem camarada nosso que está adoecendo no meio do caminho, e tem mesmo. Alguns que já adoeceram, estão se tratando, a grande maioria com doença mental, reflexo de doença mental, que é muito grave. Inclusive, talvez por aí, ouvindo a gente, tenha pessoas que enfrentaram situações assim, de precisar tomar remédio para ansiedade, para depressão, né, para se segurar nesse momento de dificuldade. É isso, eu acho que o Simpro vai cumprindo uma parte desse enfrentamento nesse período de pandemia, com distanciamento, com essas lives, acho que a gente vai continuar por aí, agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, esse fim de tarde, e vamos programar as outras. Valeu pela prosa, Wagner, valeu pela mediação, Thiago. Valeu, legal, bacana. A gente então vai ficando por aqui. Agradecer então a participação de todos que estiveram presentes no chat, a Flávia, o Ezio, o Juan, Leila, professora Gleice lá de Manaus, contribuindo nas discussões aí, trazendo essa necessidade de unificação, né, da luta a nível nacional, Renata, Valmir, e a gente vai ficando por aqui. Não deixem de acompanhar o Simpro Guarulhos através das redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A partir de amanhã, esta live estará disponível no nosso canal no YouTube, TV Simpro Guarulhos. Muito importante nesse momento de dificuldade não ficar só, né, procurar o sindicato, esteja você empregado ou neste momento de desemprego, procure o sindicato, porque esta é a nossa organização legítima de luta e resistência contra todos esses ataques que nós debatemos no dia de hoje, né? Então, vamos ficando por aqui. Agradecer novamente a participação da Andréia, do Wagner, e lembrando sempre que sindicato é para lutar, Simpro Guarulhos, sempre na luta aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Até.